nossa cidade. Bom, eu estou na ponta da linha com a doutora Renata, do Hospital Português, endocrinologista, que vai bater um papo com a gente, exatamente a referência da endocrinologista em cima do atleta, né? A regulação hormonal, atividade física, até que ponto ela é necessária, ela é importante. Doutora Renata, um abraço para a senhora, um bom dia, prazer enorme ter aqui com a gente na Rádio Metrópole. Bom dia, Liceu. Tudo bem, doutora Renata? Tudo bem. Eu queria que a senhora explicasse para a gente essa regulação hormonal e a atividade física, como é que ela funciona exatamente para o indivíduo, dentro da sua especialidade. Bom, veja bem, os hormônios, de uma forma geral, que é exatamente do que trata a endocrinologia, né? Certo. São os hormônios que são fabricados por várias glândulas do nosso corpo. Esses hormônios, eles têm ações variadas no nosso organismo. Certo. Geralmente eles atuam em todos os órgãos do nosso corpo, né? E o exercício físico, ele potencializa o lado bom da ação desses hormônios, geralmente. Eles ativam mais, no caso? Eles ativam algumas vezes, por exemplo, você sabe que a insulina é um hormônio, né? Que é responsável por regular a glicose no nosso sangue, né? Que é o grande evitar diabetes, né? Isso. E essa insulina, muitas vezes, ela começa a funcionar mal, daí vem o problema do diabetes. Certo. A atividade física, ela faz com que essa insulina funcione melhor, faça melhor o seu papel. Esse é um dos exemplos que a gente tem melhor na atividade física. Certo. Então, dessa forma, o indivíduo que está já com alguma tendência a ficar diabético, ele começa a fazer atividade física, vai fazer com que seu diabetes seja retardado, ou sua insulina, por algum tempo, comece a funcionar melhor. Né? E da mesma forma... Porque o diabetes, inclusive, é uma doença silenciosa, né? E ela acarreta vários problemas, né? Quando você tem a diabetes, o corpo fica fragilizado, né? Exatamente. Então, na verdade, quando a gente faz atividade física, nosso organismo libera uma série de hormônios. É hormônio de crescimento, corticoide. Esses hormônios vão fazer com que, ao invés de a gente utilizar a glicose, né, que é uma forma de energia que nosso corpo utiliza, a gente começa a tirar essa energia da gordura, por exemplo, que está depositada no nosso corpo. Então é uma forma da gente não acumular essa gordura no nosso organismo. Certo. Doutor Renata, me diga uma coisa, as pessoas hoje, elas estão mais conscientes com relação à atividade física, os pacientes que a senhora atende, as pessoas, a maioria hoje praticam atividade física? Não vou dizer que é a maioria, mas as pessoas estão muito mais conscientes em relação à atividade física, né? Justamente por causa desse tipo de divulgação que vocês têm feito, a mídia tem feito. Então, na atividade física, os próprios profissionais de saúde estão focando mais isso com os pacientes, estão lembrando a eles a importância dessa atividade física, né? Claro. Por algum tempo ficou um pouco esquecida. Então, hoje, por exemplo, a gente vê muito mais pessoas na rua fazendo caminhada, procurando as academias, procurando uma forma de atividade física. Agora, a gente sabe que com o corre-corre de hoje, a falta de tempo... O estresse, né? O estresse, a dificuldade até de encontrar um local próximo da sua casa para fazer atividade física, isso tudo atrapalha. Mas, de uma forma geral, a gente tem visto as pessoas fazendo mais atividade física. A consciência, porque eu fiz um comentário agora há pouco, não sei se a senhora escutou, eu tenho falado isso regularmente, que as pessoas antigamente, há uns 20 anos atrás, se preparavam para o verão, né? Sim, é verdade. Hoje não, queriam ficar bonitas, é questão estética, mas hoje as pessoas, elas fazem hoje atividade física durante todo o ano, exatamente em função da saúde, né? Sim, tem um grupo de pessoas que ainda se prepara só para o verão. Os mais jovens. Felizmente ainda existe, claro. Né? Mas a gente tem muito mais pessoas, como você falou, se preparam o ano inteiro, né? Fazem da atividade física uma parte do seu dia a dia, justamente porque já tem essa consciência de que a atividade física não é só para emagrecer, por exemplo, né? Ela prepara o coração para ter mais resistência, para se renovar e evitar as doenças cardíacas. Ela faz com que os níveis de açúcar caiam, os níveis de colesterol, a pressão. E como eu falei, libera uma série de hormônios. A endorfina, por exemplo, é uma substância que é liberada no exercício físico,
que dá uma situação de bem-estar, né? Existe muitas pessoas que falam assim: não, eu não vou fazer atividade física, eu estou com preguiça, né? Eu não vou fazer atividade física porque eu não tenho tempo. O tempo é uma questão de preferência, né? Ninguém trabalha 24 horas por dia e ninguém dorme 24 horas por dia. Então, se a pessoa começar a se conscientizar que a atividade física faz parte do seu dia a dia, tira 1 hora, 2 horas. Ninguém trabalha tanto assim, né? O que acontece muito no consultório, que a gente vê assim, em todas as idades, qualquer classe social, e as pessoas falam assim, a gente pergunta, faz atividade física? A pessoa fala, não tenho tempo. Né? Só que assim, na verdade é o que você falou, o tempo é muito relativo. Claro. Então a pessoa tem que abrir espaço, tem que comunicar à empresa de trabalho, o que seja, de que precisa de um tempo para isso. Com certeza. Mesmo que faça ganhar um pouquinho menos, né? O cara passa 3 horas num bar, sentado tomando cerveja, mas não tira meia hora para caminhar. Exatamente. Não é? Então é uma questão de decisão, de programação e querer realmente fazer, abrir espaço na agenda para isso. A gente sabe que não é fácil, realmente, mas tem que procurar fazer. Ô, doutora Renata, a senhora atende algum atleta, assim, de alto rendimento, alguma coisa, não? Já atendeu? Eu atendi recentemente, mas tem pouco tempo que eu atendo. Sei. Mas na maioria os pacientes são pacientes comuns, né? Certo, claro. Agora, a pessoa, para saber se está bem, a regulação hormonal está legal, tem que fazer quais são os exames que tem que fazer, doutora Renata? Olha, a gente tem que fazer glicemia, né? Para começar, para ver se essa pessoa já não está tendo mau funcionamento da insulina. A gente deve fazer a dosagem dos hormônios da tireoide. Certo. Para ver se está funcionando, porque isso pode prejudicar a atividade física, se a pessoa tiver com alguma falta desses hormônios. Porque bate um cansaço assim mais rápido, não? Exatamente. Tem que fazer os exames gerais para ver se já não está surgindo algum outro tipo de problema, porque de uma forma geral a gente não sai dosando todos os hormônios. Certo. Vai depender exatamente do que a gente encontra naquele paciente. E tem alguma referência com idade, alguma coisa assim, não? Na verdade, a maioria desses hormônios que eu falei tem alguma queda com o passar dos anos. Então, depois dos 60 anos, por exemplo, o homem começa a ter uma queda da testosterona, que é um hormônio que é responsável pelo crescimento muscular, por exemplo. E a gente sabe que é importante no trabalho do exercício. Certo. E a gente tem a queda de outros hormônios, hormônio de crescimento, que também age no exercício. Mas qualquer idade é indicada atividade física.